Existem duas maneiras de ver o mundo. Algumas pessoas veem o que elas querem, e outras veem o que as impede de conseguir o que querem. Há uma ótima história sobre dois lenhadores. Todas as manhãs, eles começavam a cortar lenha na mesma hora. E todos os dias paravam de cortar lenha na mesma hora. E todos os dias, um dos lenhadores desaparecia por cerca de 1 hora no meio do dia. E todos os dias ele cortava mais lenha do que o outro. Isso continuou por meses e finalmente aquele que trabalhava o dia todo disse: "Eu não entendo. Todos os dias começamos na mesma hora. Todos os dias paramos na mesma hora. Todos os dias você desaparece por cerca de 1 hora no meio do dia. E todos os dias, você corta mais lenha do que eu. Aonde você vai durante essa hora?" E o outro lenhador olhou para cima e disse: eu vou para casa afiar meu machado. Sabe, se você adotar uma mentalidade infinita, não se trata de quanto você consegue fazer a cada dia, mas sim de quanto você consegue fazer ao longo de uma carreira, ao longo de uma vida. E você precisa tirar férias, o que significa desligar seu e-mail, desligar seu telefone, e não se conectar com o escritório. Sabe, vá afiar seu machado. Eu tenho 5 pequenas regras que você pode seguir enquanto encontra sua faísca e ir atrás da vida. A primeira é ir atrás das coisas que você quer. Deixe-me contar uma história. Um amigo meu e eu fomos correr no Central Park. A organização Roadrunners nos fins de semana promove corridas. E é muito comum, no final da corrida, eles terem um patrocinador que distribui alguma coisa, maçãs, pães ou algo assim. E neste dia em particular, quando chegamos ao final da corrida, havia alguns pães de graça. Eles montaram mesas de piquenique, e de um lado, havia um grupo de voluntários. Sobre a mesa, havia caixas de pães, e do outro lado, uma longa fila de corredores, esperando para pegar seu pão de graça. Então eu disse ao meu amigo: "Vamos pegar um pão." E ele olhou para mim e disse: a fila está muito longa." E eu disse: "Pão de graça." E ele disse: "Eu não quero esperar na fila." E eu fiquei tipo: "Pão de graça." E ele disse: "Não, deixa pra lá, está muito longa." E foi aí que eu percebi que existem duas maneiras de ver o mundo. Algumas pessoas veem o que elas querem, e outras veem o que as impede de conseguir o que querem. Eu só conseguia ver os pães. Ele só conseguia ver a fila. Então, eu caminhei até a fila, me inclinei entre duas pessoas, coloquei minha mão na caixa e peguei 2 pães. E ninguém ficou bravo comigo. Porque a regra é: você pode ir atrás do que quiser. Você só não pode impedir que outra pessoa vá atrás do que ela quer. Então a questão é que você não precisa esperar na fila. Você não precisa fazer do jeito que todo mundo fez. Você pode fazer do seu jeito. Você pode quebrar as regras. Você só não pode atrapalhar outra pessoa a conseguir o que ela quer. Regra número 2. Cuidem uns dos outros. Os Navy SEALs dos Estados Unidos são talvez os guerreiros de elite mais renomados do mundo. E perguntaram a um dos SEALs: quem consegue passar pelo processo de seleção? Quem consegue se tornar um SEAL? E a resposta dele foi: eu não posso te dizer o tipo de pessoa que se torna um SEAL. Eu não posso te dizer o tipo de pessoa que consegue passar pelo treinamento. Mas eu posso te dizer o tipo de pessoa que não se torna um SEAL. Ele disse: os caras que aparecem com músculos enormes e protuberantes, cobertos de tatuagens, que querem provar ao mundo o quão durões eles são, nenhum deles consegue. Ele disse: os líderes arrogantes que gostam de delegar toda a sua responsabilidade e nunca fazem nada a eles mesmos, nenhum deles consegue. Ele disse: os atletas universitários famosos que nunca foram realmente testados até o âmago de seu ser, nenhum deles consegue. Ele disse: alguns dos caras que conseguem são magros e esqueléticos. Ele disse: alguns dos caras que conseguem você os verá tremendo de medo. Ele disse: no entanto, todos os caras que conseguem quando se encontram fisicamente exaustos, emocionalmente exaustos, quando não tem mais nada para dar, física ou emocionalmente de alguma forma, de algum jeito, eles conseguem encontrar a energia para cavar fundo dentro de si mesmos, para encontrar a energia para ajudar o cara ao lado deles. Eles se tornam SEALs. Ele disse: você quer ser um guerreiro de elite? Não é sobre o quão durão você é. Não é sobre o quão inteligente você é. Não é sobre o quão rápido você é. Se você quer ser um guerreiro de elite, é melhor você ficar muito, muito bom em ajudar a pessoa à sua esquerda e ajudar a pessoa à sua direita. Porque é assim que as pessoas avançam no mundo. O mundo é muito perigoso e o mundo é muito difícil para você pensar que pode fazer essas coisas sozinho. Se você encontrar sua faísca, eu o parabenizo. Agora, a quem você vai pedir ajuda? E quando você vai aceitar ajuda quando for oferecida? Aprenda essa habilidade.
Aprenda praticando, ajudando uns aos outros. Será a coisa mais valiosa que você aprenderá em toda a sua vida. Aceitar ajuda quando for oferecida e pedi-la quando souber que não consegue fazer sozinho. O incrível é que, quando você aprende a pedir ajuda, você descobrirá que existem pessoas ao seu redor que sempre quiseram te ajudar. Elas só não achavam que você precisava, porque você continuava fingindo que tinha tudo sob controle. E no minuto em que você diz, eu não sei o que estou fazendo, estou empacado, estou com medo, acho que não consigo fazer isso, você descobrirá que muitas pessoas que te amam correrão para te ajudar e cuidar de você. Mas isso só acontecerá se você aprender a cuidar delas primeiro. Lição 3. Nelson Mandela é um estudo de caso particularmente especial no mundo da liderança, porque ele é universalmente considerado um grande líder. Você pode pegar outras personalidades, e dependendo do país para onde você for, teremos opiniões diferentes sobre outras personalidades. Mas Nelson Mandela, em todo o mundo, é universalmente considerado um grande líder. Ele era, na verdade, filho de um chefe tribal. E um dia lhe perguntaram, como você aprendeu a ser um grande líder? E ele respondeu que ia com seu pai às reuniões tribais. E ele se lembra de duas coisas quando seu pai se reunia com outros anciãos. 1. Eles sempre se sentavam em círculo. E 2. Seu pai era sempre o último a falar. Vão te dizer a vida inteira que você precisa aprender a ouvir. Eu diria que você precisa aprender a ser o último a falar. Eu vejo isso em salas de reunião todos os dias da semana. Mesmo pessoas que se consideram bons líderes, que podem realmente ser líderes decentes, entrarão em uma sala e dirão, aqui está o problema. Aqui está o que eu acho. Mas estou interessado na sua opinião. Vamos dar a volta na sala. É tarde demais. A habilidade de guardar suas opiniões para si mesmo até que todos tenham falado faz duas coisas. 1. Dá a todos os outros a sensação de que foram ouvidos. Dá a todos os outros a capacidade de sentir que contribuíram. E 2. Você tem o benefício de ouvir o que todo mundo pensa antes de dar sua opinião. A habilidade é realmente manter suas opiniões para si mesmo. Se você concorda com alguém, não acene com a cabeça dizendo sim. Se você discorda de alguém, não acene com a cabeça dizendo não. Simplesmente sente-se lá, absorva tudo. E a única coisa que você pode fazer é fazer perguntas para que possa entender o que eles querem dizer e por que tem a opinião que tem. Você deve entender de onde eles estão falando porque eles têm a opinião que têm, não apenas o que estão dizendo. E no final, você terá a sua vez. Parece fácil, mas não é. Pratique ser o último a falar. Foi o que Nelson Mandela fez. Lição 4. No século XVIII, houve algo que se espalhou pela Europa e acabou chegando à América, chamado febre puerperal, também conhecida como a peste negra do parto. Basicamente, o que estava acontecendo é que as mulheres estavam dando à luz e morriam dentro de 48 horas após o parto. Essa peste negra do parto foi a devastação da Europa e piorou cada vez mais ao longo de mais de um século. Em alguns hospitais, chegava a 70% das mulheres que davam à luz e morriam como resultado do parto. Mas esta era a Renascença. Era a época dos dados empíricos e da ciência. E havíamos descartado coisas como tradição e misticismo. Eram homens da ciência, eram médicos. E esses médicos e homens da ciência queriam estudar e tentar encontrar a razão para essa peste negra do parto. E então eles começaram a trabalhar, estudando. E eles estudavam os cadáveres das mulheres que haviam morrido e pela manhã realizavam autópsias. E à tarde, eles iam fazer partos e terminar suas rondas. E não foi até meados de 1800 que o Dr. Oliver Wendell Holmes percebeu que todos esses médicos que realizavam autópsias pela manhã não estavam lavando as mãos antes de fazer partos à tarde. E ele apontou isso e disse, gente, o problema são vocês. E eles o ignoraram e o chamaram de louco por 30 anos, até que finalmente alguém percebeu que se eles simplesmente lavassem as mãos, isso desapareceria. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles começaram a esterilizar seus instrumentos e a lavar as mãos, a peste negra do parto desapareceu. A lição aqui é, às vezes, o problema é você. E o que eu quero dizer é, assuma a responsabilidade por suas ações. Você pode levar todo o crédito do mundo pelas coisas que faz certo, desde que também assuma a responsabilidade pelas coisas que faz errado. Deve ser uma equação equilibrada. Você não consegue de um jeito, e não do outro. Você pode levar o crédito quando também assume a responsabilidade. Vou te contar uma história verdadeira. Alguns meses atrás, eu me hospedei no Four Seasons em Las Vegas. É um hotel maravilhoso.
E a razão pela qual é um hotel maravilhoso não é por causa das camas chiques. Qualquer hotel pode ir e comprar uma cama chique. A razão pela qual é um hotel maravilhoso é por causa das pessoas que trabalham lá. Se você passa por alguém no Four Seasons e eles te dizem olá, você tem a sensação de que eles realmente queriam te dizer olá. Não é que alguém lhes disse que você tem que dizer olá a todos os clientes, diga olá a todos os hóspedes, certo? Você realmente sente que eles se importam. Agora, no lobby deles, eles têm um quiosque de café. E uma tarde, eu fui comprar uma xícara de café. E havia um barista chamado Noah me atendendo. Noah era fantástico. Ele era amigável e divertido. E estava interagindo comigo. E eu me diverti tanto comprando uma xícara de café que acho que dei 100% de gorjeta, certo? Ele foi maravilhoso. Então, como é da minha natureza, eu perguntei a Noah: você gosta do seu trabalho? E sem hesitar, Noah disse: eu amo meu trabalho. Então eu continuei: o que o Four Seasons está fazendo que faria você me dizer, eu amo meu trabalho? E sem hesitar, Noah disse: ao longo do dia, os gerentes passam por mim e me perguntam como estou, se há algo que eu precise para fazer meu trabalho melhor. Ele disse, não apenas meu gerente, qualquer gerente. E então ele disse algo mágico. Ele disse: eu também trabalho no Caesars Palace. E no Caesars Palace, os gerentes estão tentando garantir que estamos fazendo tudo certo. Eles nos pegam quando fazemos as coisas erradas. Ele diz: quando eu vou trabalhar lá, eu gosto de manter a cabeça baixa e apenas passar o dia para poder receber meu pagamento. Ele diz: aqui no Four Seasons eu sinto que posso ser eu mesmo. Então, nós na liderança estamos sempre criticando as pessoas. Estamos sempre dizendo: temos que colocar as pessoas certas no ônibus. Eu tenho que preencher minha equipe errada. Eu tenho que ter as pessoas certas. Mas a realidade é que não são as pessoas, é a liderança. Se criarmos o ambiente certo, teremos pessoas como Noah no Four Seasons. Se criarmos o ambiente errado, teremos pessoas como Noah no Caesars Palace. Número 5. A minha favorita de todas. História real. Havia um ex-subsecretário de defesa que foi convidado para dar um discurso em uma grande conferência com cerca de 1000 pessoas. E ele estava no palco com sua xícara de café em um copo de isopor. E ele tomou um gole de seu café e sorriu. E ele olhou para o café e então saiu do roteiro. E ele disse: sabe, no ano passado eu falei nesta mesma conferência. No ano passado eu ainda era o subsecretário. E quando eu falei aqui no ano passado, eles me trouxeram de classe executiva. E quando eu cheguei no aeroporto, havia alguém me esperando para me levar para o meu hotel. E eles me levaram para o meu hotel. E já tinham feito meu check-in. E eles apenas me levaram para o meu quarto. E na manhã seguinte eu desci e havia alguém esperando no saguão para me cumprimentar. E eles me levaram para este mesmo local e me entregaram uma xícara de café em uma bela xícara de cerâmica. Ele diz: eu não sou mais o subsecretário. Eu vim para cá de classe econômica. Eu peguei um táxi para o meu hotel e eu mesmo fiz o check-in. Quando eu desci para o saguão esta manhã, eu peguei outro táxi para este local. Eu entrei pela porta da frente e encontrei meu caminho para os bastidores. E quando eu perguntei a alguém: você tem algum café? Ele apontou para a máquina de café no canto, e eu me servi uma xícara de café neste copo de isopor. Ele diz: a lição é: a xícara de cerâmica nunca foi para mim. Era para a posição que eu ocupava. Eu mereço um copo de isopor. Lembre-se disso. À medida que você ganha fama, à medida que ganha fortuna, à medida que ganha posição e senioridade, as pessoas vão te tratar melhor. Elas vão segurar as portas para você. Elas vão te trazer uma xícara de chá e café, sem você nem mesmo pedir. Elas vão te chamar de senhor e senhora e vão te dar coisas. Nenhuma dessas coisas é para você. Essas coisas são para a posição que você ocupa. É para o nível que você alcançou de líder ou sucesso ou o que quer que você queira chamar. Mas você sempre merecerá um copo de isopor. Lembre-se disso. Lembre-se dessa lição de humildade e gratidão. Você pode aceitar todas as coisas grátis. Você pode aceitar todas as vantagens. Absolutamente você pode aproveitá-las. Mas apenas seja grato por elas e saiba que não são para você. Estamos pedindo à nossa geração mais jovem para trabalhar e ter sucesso, e se encontrar e construir sua confiança, e superar seu vício em tecnologia, e construir relacionamentos fortes no trabalho. Estamos pedindo para fazer isso, e estes são os ambientes que criamos. Continuamos dizendo a eles: vocês são os futuros líderes. Nós somos os líderes agora. Nós estamos no controle. O que estamos fazendo? Isso é o que empatia significa. Significa que
Se há uma geração inteira lutando, talvez não seja ela. É como, sabe, a única coisa que o fator comum em todos os meus relacionamentos fracassados sou eu. A mesma coisa. Nós simplesmente não conseguimos o desempenho certo de nosso pessoal. Talvez seja você, certo? Não é uma geração, não são eles. Eles não são difíceis ou difíceis de entender. Eles são seres humanos como o resto de nós, tentando encontrar seu caminho, tentando trabalhar em um lugar onde sintam que alguém se importa com eles como ser humano. A propósito, é isso que todos nós queremos. Em outras palavras, não é nem mesmo geracional, somos todos nós. Esta é a prática da empatia. Que se estamos lutando para nos comunicar com alguém, se estamos lutando para ajudar alguém a estar em seu melhor natural. Estou cansado de pessoas me dizendo, como eu tiro o melhor do meu pessoal? Sério? É isso que você quer? Eles são como uma toalha que você simplesmente torce? Como posso tirar o máximo deles? Não. Como eu ajudo meu pessoal a estar em seu melhor natural, certo? Não estamos fazendo essas perguntas. Não estamos praticando empatia. Temos que começar praticando a empatia e nos relacionando com o que eles podem estar passando. E isso mudará profundamente as decisões que tomamos. Isso mudará profundamente a maneira como vemos o mundo. Estamos crescendo em um mundo de Facebook, Instagram. Em outras palavras, somos bons em colocar filtros nas coisas. Somos bons em mostrar às pessoas que a vida é incrível, mesmo que eu esteja deprimido, certo? E então todo mundo parece durão e todo mundo parece que tem tudo resolvido. E a realidade é que há muito pouca resistência. E a maioria das pessoas não tem tudo resolvido. E então, quando as pessoas mais experientes dizem, bem, o que devemos fazer? Elas soam como, é isso que você tem que fazer, e elas não têm a menor ideia. Então você tem uma geração inteira crescendo com autoestima mais baixa do que as gerações anteriores, certo? Sabemos que o engajamento com as redes sociais e nossos celulares libera uma substância química chamada dopamina. É por isso que quando você recebe uma mensagem, você se sente bem, certo? É por isso que contamos os likes. É por isso que voltamos 10 vezes para ver se... E se meu Instagram está crescendo mais devagar, eu fiz algo errado? Eles não gostam mais de mim? Certo? O trauma para as crianças de serem desamigadas, certo? A dopamina é exatamente a mesma substância química que nos faz sentir bem quando fumamos, quando bebemos e quando jogamos. Em outras palavras, é altamente viciante. Basicamente foi isso que aconteceu. Você tem uma geração inteira que tem acesso a uma substância química viciante e entorpecente chamada dopamina através das redes sociais e dos celulares, enquanto estão passando pelo alto estresse da adolescência. Por que isso é importante? O que está acontecendo é que, como estamos permitindo acesso irrestrito a esses dispositivos e mídias produtoras de dopamina, basicamente isso está se tornando intrínseco. E o que estamos vendo é que, à medida que envelhecem, muitas crianças não sabem como formar relacionamentos profundos e significativos. Palavras deles, não minhas. Eles admitirão que muitas de suas amizades são superficiais. Eles admitirão que seus amigos, que eles não contam com seus amigos, eles não confiam em seus amigos. Eles se divertem com seus amigos, mas também sabem que seus amigos cancelarão com eles se algo melhor aparecer. Relacionamentos profundos e significativos não existem porque eles nunca praticaram o conjunto de habilidades. E pior, eles não têm os mecanismos de enfrentamento para lidar com o estresse. Então, quando um estresse significativo começa a aparecer em suas vidas, eles não estão recorrendo a uma pessoa, estão recorrendo a um dispositivo. Eles estão recorrendo às redes sociais, estão recorrendo a essas coisas que oferecem alívio temporário. Eu acredito que amar o seu trabalho é um direito, e não um privilégio. Eu desprezo o fato, lamento o fato, amaldiçoo o fato de que tão poucas pessoas conseguem dizer eu amo meu trabalho, como se tivessem ganhado na loteria. Sabe, você sai com seus amigos e alguém diz, eu amo meu trabalho, e todo mundo fica tipo, oh meu Deus, você tem tanta sorte, certo? Isso pra mim é loucura. Todos, a grande maioria, deveriam poder acordar e dizer, eu amo meu trabalho. É um direito. É um direito divino que devemos amar onde trabalhamos. E devemos exigir isso. Devemos exigir que nossos líderes forneçam um ambiente no qual queiramos vir, onde queiramos cuidar uns dos outros, onde nos sintamos seguros para expressar nossas vulnerabilidades, nossos medos e nossas preocupações. Que estejamos abertos à correção, à disciplina e ao feedback. Que não sejamos defensivos,
porque sabemos que está sendo dado para nos ajudar a melhorar e a crescer. E queremos melhorar e crescer. E por sua vez, ajudaremos outros a melhorar e crescer. Porque quando nos sentimos seguros, quando sentimos que nossos líderes se importam mais conosco do que com um número, que se importam mais com nossas vidas, nossa confiança, nossa alegria e nosso conjunto de habilidades, do que com algum ganho de curto prazo, que se importam mais com nossas prioridades do que com as prioridades de algum grupo externo desinteressado, então responderemos à altura, e ofereceremos nosso sangue, nosso suor e nossas lágrimas, e faremos sacrifícios de todos os tipos para ver a visão de nossos líderes avançar e que esta empresa continue a prosperar. Não por eles, por nós mesmos. Torna-se algo profundamente pessoal e se torna algo que amamos contribuir. Eu falo sobre isso o tempo todo. Trabalhar duro por algo com que não nos importamos é chamado de estresse. Trabalhar duro por algo que amamos é chamado de paixão.